Boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando aqui com um pouquinho de atraso. Tivemos aqui algumas questões técnicas aqui na nossa transmissão. Pedimos desculpa aí por alguns minutos de atraso. Lembrando que a gente está fazendo um esforço aí de estar mantendo essa iniciativa das lives, levando em conta a necessidade do distanciamento social. Então a gente está fazendo dentro das limitações técnicas que a gente dispõe aí para o momento. Então a gente pede desculpa aí por esse atraso aí no início aí da nossa transmissão. Bom, primeiramente a gente queria registrar aqui a participação do Melk, Antônio Melquiades, ex-diretor do Sintrajude, ex-diretor da FENAJUF, uma liderança histórica aí da nossa categoria, está junto aqui com a gente hoje. Eu sou Fabiano dos Santos, diretor do Sintrajude, da atual gestão, e também a Luciana Martins Carneiro, também integrante aí da atual direção do Sintrajude. Então a gente vai fazer aí uma conversa aí com o pessoal, e a gente, como eu falei, a gente está fazendo esse esforço aqui como uma forma da gente suprir esse momento aí que a gente não consegue estar presente nos locais de trabalho, que a gente não consegue estar na base. Então a gente está mantendo essa iniciativa das lives como uma forma para que as pessoas saibam o que está acontecendo, saibam as iniciativas que o sindicato está encaminhando, e também para que elas também tenham um canal aí de comunicação e interação ao vivo aí com a direção do sindicato. Inicialmente começar com alguns informes, eu acho que a gente teve na semana passada a nossa última live, a gente teve a participação da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Teve uma audiência muito grande essa nossa transmissão, as pessoas acompanharam, interagiram, lançaram perguntas, e a gente conseguiu fazer um bom debate aí de alternativas para o enfrentamento à crise da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, inclusive fazendo o debate da suspensão do pagamento dos juros da dívida como uma alternativa. Então quem ainda não assistiu a essa transmissão, quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo na semana passada, ela está disponível no nosso Facebook, as pessoas podem acompanhar. Eu queria, antes da gente começar aqui o nosso debate, só dar também alguns informezinhos rápidos, lembrando que a gente teve, ao longo da semana passada, diversos requerimentos que foram feitos aos tribunais, muito importantes e que lidam com o momento que a gente está enfrentando. A gente teve requerimentos feitos tanto para o TRT, quanto para o TRF, quanto para o TRE. Para o TRT e para o TRF, a gente fez requerimentos demandando as adequadas condições de trabalho. Na verdade, o requerimento do TRE também lidou com isso, porque é isso, as pessoas foram para um teletrabalho repentino, surpresa, muitos dos nossos colegas não têm a infraestrutura adequada para o teletrabalho e às vezes nem as condições para o teletrabalho em casa. E além disso, a gente pediu para que fosse suspensa a exigência de metas nesses dois tribunais, no TRT e no TRF. A gente entende que esse é um ponto muito importante, bastante delicado, A gente já fez, inclusive, esse debate numa transmissão anterior, A gente entende que as pessoas não estão no seu momento normal, o mundo não está no seu normal, Então não há o que a gente entender que o que valia 2 meses atrás, 1 mês atrás, vai ser adequado para esse momento que a gente está enfrentando. Então, nesse sentido, esse requerimento que a gente encaminhou. Também, no TRE, a gente fez um requerimento específico em relação à questão das férias. O pessoal que já tinha férias programadas não está conseguindo fazer remarcação de férias. Veio uma regulamentação do TRE que vedou a remarcação de férias nesse período. Olha, a gente não está num período de normalidade. Muitas pessoas que tinham viagens programadas, ou mesmo
qualquer situação que de repente elas vinham buscando usufruir nas suas férias, ficam naturalmente prejudicadas. Então, a gente entende que não é adequado que a administração vede o reagendamento de férias por esse período. Então, a gente tem esses requerimentos em andamento, né, nos tribunais. A gente vem também tratando de casos específicos, né, tanto individuais como por setores, etc. Né, a gente tem acompanhado, por exemplo, situações em centrais de mandados envolvendo os oficiais de justiça. Né, a gente tem acompanhado situações individuais, às vezes, ou às vezes de um setor inteiro, onde existe uma forma de atuação das chefias, né, utilizando muitas vezes o instrumento do teletrabalho como uma forma de pressão. Então a gente tem acompanhado esses casos e a gente reforça a todas e todos que tragam esses casos ao conhecimento do sindicato para que a gente possa seguir acompanhando, dando atenção e né, tomando todas as devidas providências que são cabíveis nesses casos. Né? Importante também só destacar, teve uma reunião da FENAJUF, da diretoria executiva, na semana passada, né, inclusive o Luta FENAJUF, que na verdade é um movimento nacional que a diretoria do Sintrajude integra, fez um debate, né, da importância, inclusive, de nesse momento a gente fazer um enfrentamento mais direto ao governo Bolsonaro, né, inclusive com a palavra de ordem fora Bolsonaro, que a gente inclusive teve deliberação em assembleia nossa aqui já do Sintrajude a esse respeito, porém não foi a linha que foi tirada ainda na direção da FENAJUF, né? Então eu estou até comentando isso, né, porque a gente é importante também trazer ao conhecimento da categoria, né, essas movimentações nacionais também. Então, assim, a título de informes, de uma forma muito rápida, até para a gente manter aqui o tempo da nossa live, prestigiar inclusive a presença do Melk, né, a gente vai já dar início aos debates. Então, a gente vai começar, né, fazendo uma discussão sobre a questão do isolamento, né, e do momento em que a gente está vivendo, né. Então, a gente percebe, né, uma crise sanitária no mundo, né, que não é diferente, por óbvio, naturalmente, aqui no Brasil, e que traz implicações. E a gente, inclusive, percebeu movimentações do governo no sentido de preservar a economia, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com o direito à vida, o direito à saúde, a manutenção dos salários, né? Nesse momento a gente entende que esse é um elemento fundamental para a gente fazer o enfrentamento à crise que está colocada. Mas é isso, né? A gente tem esse contexto onde esse debate ele está bastante complicado. Então esse é um pouco do debate que a gente pretende fazer hoje aqui, além também de alguns debates de temas específicos, né? Principalmente relacionados ao teletrabalho aqui da nossa categoria. Então eu vou passar a palavra para a Luciana, que vai dar um início aí nesse debate. Daí depois o Mel, que também vai fazer algumas considerações, e eu também. Então vamos lá, Luciana, tá com você aí a palavra. Boa tarde a todas e todos. Como o Fabiano já me apresentou, eu sou Luciana, faço parte da diretoria do Sintrajude. Cumprimento o Melk, muito obrigada pela sua presença. Melk, você é uma pessoa muito querida e muito respeitada por todos da categoria. Cumprimento a todos que estão acompanhando a nossa live. Compartilhem com seus amigos, com seus colegas de trabalho. E nós vamos tratar aqui de tema que é muito importante, que é a saúde de toda a população nesse momento de pandemia. Na semana passada, o Donald Trump foi à TV, na terça-feira, falar que estava disposto a abrir os Estados Unidos e que até a Páscoa tudo estaria resolvido.
Poucas horas depois, ele voltou atrás dessa polêmica decisão, né, dizendo que a economia não podia parar, que isso traria muitos prejuízos à economia. Recuou. No dia seguinte, houve um pronunciamento do presidente da República aqui do Brasil, na quarta-feira à noite, e apesar de ter havido esse recuo do Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro repetiu a fala de Trump aqui. Bolsonaro convocou a população a sair às ruas, sob o argumento de que a economia não pode parar. Ele repete o pensamento da nossa burguesia, da nossa elite, essa elite que reverbera essa campanha que tem que acabar o isolamento social, que tem que acabar o confinamento, que o comércio tem que abrir, porque senão vai haver grandes riscos à economia. Maior do que trazer riscos à economia é trazer riscos à população do nosso país. A nossa população está amedrontada, cheia de dúvidas, cheia de incertezas com relação a toda essa pandemia. Então, é um ato extremamente irresponsável do presidente da República e para todos os canais de TV, de jornais, Facebook, Twitter, convocar a população a sair do confinamento e que somente as pessoas que fazem parte do grupo de risco se mantenham no isolamento social. A política do confinamento social, se tivesse sido adotado, por exemplo, na Itália e Milão, teria evitado todo esse grande colapso de todo o sistema de saúde da Itália. As pessoas falam, mas a população de idosos na Itália é muito maior que a do Brasil. Sim, mas em Milão, onde está havendo o maior número de casos, o prefeito, que reconheceu isso na semana passada, ele não decretou o confinamento, ele não decretou o isolamento social. E essas medidas todas, elas são colocadas como medidas que preservar a economia do país. A economia do Brasil, colocado pela Lúcia Fatorelli aqui na semana passada, tem trilhões que podem ser usados para conter essa pandemia e para auxiliar toda a classe trabalhadora, pequenos e microempresários, a sair de situação financeira ruim quando isso tudo passar. Nesse momento, o que de fato interessa é preservar vidas. E para que haja preservação das vidas de todas as pessoas, dos nossos idosos, das pessoas que fazem parte do grupo de riscos, hipertensos, cardiopatas, diabéticos, todas essas pessoas têm que se manter em isolamento. Todos os trabalhadores têm que ter condições que lhes garantam o confinamento, que lhes garantam a possibilidade de não morrer vitimados pelo coronavírus, tampouco morrer de fome. A política do nosso governo é de matar a nossa população pelas duas coisas. Fica muito difícil a gente, nesse momento, enfrentar dois grandes inimigos, Bolsonaro e o coronavírus. Nós não temos condições de enfrentar esses dois grandes inimigos. O governo precisa assumir a responsabilidade pela população, pela saúde de toda a população desse país. Então, não é convocando a população a ir para as ruas, a movimentar a economia. Como que vai movimentar a economia se estão todos com medo? Quem, apesar de haver todo esse chamado, toda essa convocação por parte do governo e seus correligionários, a população felizmente não saiu às ruas. A população permaneceu em suas casas, cumprindo as determinações dos órgãos de saúde, cumprindo as determinações dos especialistas em saúde. Isso é uma grande lição que a população está dando para esse governo.
O governo tem que assegurar trabalho, tem que assegurar salário, tem que assegurar um valor para que as famílias que estão desempregadas, que trabalham na informalidade, para as pessoas que vivem nas ruas, que vivem em condição muito precárias, tenham acesso mínimo à possibilidade de passar por essa pandemia e sobreviver. Mel, que agora eu passo a palavra para você. Bom, prazer estar aqui com vocês, meus colegas de sindicato, e quem está nos assistindo, um grande abraço, obrigado, hein? Pois então, gente, eu estou acompanhando essa polêmica, isolamento ou não isolamento, né? E eu sou uma pessoa que procuro ser muito racional, né? Bem científico. E eu estava vendo, não sei se todos viram, mas tem um especialista brasileiro, que concluiu doutorado, é um cientista, né? Que ele fez uma projeção baseada em dados aí, que o mundo inteiro está fazendo esse tipo de projeção, vocês devem ter visto. As curvas, né, desde os governos não fazendo absolutamente nada ou fazendo absolutamente tudo. Pois bem, fazendo absolutamente tudo, inclusive o isolamento social, nós teremos aqui no Brasil milhares de mortes. Essa é a projeção. Essa é a projeção. Agora, se não fizer absolutamente nada, que não é o caso, alguma coisa sendo feita, claro, né? Nós poderíamos perder até perto de 2.600.000 brasileiros. Tá? Para vocês terem ideia, no caso dos Estados Unidos, esse cálculo foi feito, essa projeção. Se o governo americano não fizesse absolutamente nada, a projeção é que poderia se perder por volta de 4,5 milhões de americanos. Ora, o isolamento já provou que funciona. Vocês veem lá, por exemplo, no caso da peste bubônica, né? O que fez a peste bubônica ser erradicada da Inglaterra? Pelo que eu li, né? É aquele vilarejo Eilan, alguma coisa assim, né? Eu até anotei, mas não lembro agora, né? Daquela família Racan lá que foi vitimada. O isolamento permitiu que a peste não se alastrasse, né? Agora, o isolamento tem consequências para a economia? Claro, né, gente? Aqui ninguém é criança, né? Acho que todos nós estamos preocupados com a economia, claro que sim, né? Mas, por outro lado, né, eu tenho visto também economistas como Armir Fraga, que já foi ministro, presidente do Banco Central, entre outros que eu vi, né, dizendo o seguinte: o isolamento vai trazer, sim, prejuízo para a economia, não resta dúvida. Mas o não isolamento vai ser muito pior para a economia, muito pior para a economia. Porque com o isolamento, tá, você limita a quantidade de mortes, quantidade de vitimados, né, erradica a coisa e a economia volta com força depois. Se você não faz isolamento, vai morrendo tanta gente, e aquela curva que os médicos estão tão preocupados, né, que não, aquela ascendente que vai chegar a um ponto que não tem respirador, não vai ter UTI para todo mundo, vai morrer tanta gente. Em primeiro lugar, essas pessoas que vão morrer aos milhões são consumidores, ok? Em primeiro lugar, isso. Outra, os gastos que os governos terão, e mesmo as empresas de medicina de grupo, os gastos que eles terão para acudir todo mundo. É um absurdo, né? Então, eu sou mais por esse lado aí de ter que fazer o isolamento e depois se analisar o que pode ser feito. Mas, por enquanto, eu acho que está fora de cogitação, né, você abrir mão do isolamento. E tem remédio para isso sim, Luciana. Você falou muito bem. Porque, veja, na crise de 2008 e 2009, quando explodiu a bolha imobiliária americana, qual foi o remédio que os governos do mundo inteiro usaram? Socorrer os bancos e as grandes empresas, certo? Né? Eu tenho uma estimativa que eu já vi vários números, mas o número que ficou na minha cabeça é que, somando tudo que os governos planetários gastaram naquela crise de 2008 e 2009, passa de 50 trilhões de dólares. Gente, 50 trilhões de dólares. Tá? O governo do Brasil também teve que socorrer muita empresa e banco naquela época. Tá? Reduziu a expectativa do superávit primário, etc. Bom, eu vejo que tem muita ferramenta para ser usada aqui. Por exemplo, muitos aí sabem que aqui em São Paulo eu sou um dos coordenadores do Movimento Acorda Sociedade, o MAS, né? E o que a gente está propondo, né? Em consonância lá com a Auditoria Cidadã da Dívida da nossa brilhante amiga Lúcia Fatorelli, né? Suspender, esse é o mínimo, tá? Suspender todos os pagamentos por no mínimo 6 meses.
Primeiro, a gente propõe isso das entidades federativas, municípios, estados com a União. Isso o governo já fez, né? Mas o governo suspender imediatamente pagamento de juros, de dívida com os credores nacionais estrangeiros. Porque, veja, gente, eles não vão querer matar a galinha dos ovos de ouro, né? Que o Brasil paga muito bem. O Brasil remunera muito bem o capital, o Brasil é pontualíssimo. Quem se ferra mesmo nessa questão de pontualidade são os trabalhadores, os pobres servidores, né, que nem no caso judiciário, passamos 10 anos aí lutando por um reajuste. Agora, para banco, os especuladores da dívida pública, não falta recurso. Então é importante que fique claro isso. E outra, ninguém está reinventando a roda aqui, né, meus amigos? É o que o governo no mundo inteiro está fazendo. Muito mais do que isso até, né? Aqui está se falando em R$ 600, coisa do tipo, né? Mas você vê, eu sei que a economia é outra situação. Poxa, mas tem aí, não sei se é a Inglaterra, a França garantindo um salário de até 15 mil e poucos reais, garantindo, né? Então tem meios, sim, de subsidiar as empresas, no que for necessário, para manter a folha de pagamento e dar uma incentivada na economia. Tem recurso para isso. Depois tem outra. Vocês pararam para pensar quanto tempo tem que o Brasil está batendo recorde atrás de recorde de pagamento de juros da dívida e serviço da dívida. Vamos pegar, por exemplo, vamos sair um pouco disso. Por exemplo, está lá na Constituição Federal de 88 que o Brasil deveria legislar sobre tributação de grandes fortunas. Mas quem que se mexe para fazer isso? Quem que se mexe? Sabe por que não se mexe? Porque o pico da pirâmide, os ricos e poderosos, tá? Eles têm os seus representantes lá no Congresso Nacional e não deixa votar, não deixa projeto nenhum avançar nesse sentido. Outra coisa é a questão dos dividendos. É um absurdo, não se paga imposto sobre dividendos, né? O que vira quase que um paraíso. Né? As multinacionais mandam bilhões de dividendos para o exterior limpinho, sem pagar um centavo. Então, gente, eu não sei se eu estou me alongando muito, mas basicamente, assim, o que eu tenho para dizer nesse primeiro momento é isso. Tem remédio sim, tem saída sim, tá? Não estou reinventando a roda. O mundo inteiro está fazendo coisas do tipo e eu acho que dá para o governo sensibilizar sim e fazer outra coisa, né? O pessoal que está no topo da pirâmide, o que eles vão deixar é de ganhar um pouco mais durante essa crise. Porque ninguém está propondo calote aqui. Não vamos pagar. Que, aliás, não seria má ideia, tá? Mas, pelo menos, suspender o pagamento, no mínimo, por 6 meses. Nesses 6 meses, o governo teria fôlego financeiro para socorrer trabalhador, socorrer pobre, etc. Bom, acho que eu deixo o resto para depois, senão eu vou falar demais aqui, né? Não quero. Obrigado por enquanto. Deixa eu só colocar aqui. Opa, desculpa, gente, eu acho que eu estava sem o meu áudio aqui, que eu desligo, porque senão ele dá eco. Vamos lá, vamos retornar aqui. Então, como eu estava dizendo, né, reivindico aqui as falas aí tanto da Luciana quanto do Melk. Eu acho que a gente está... essa questão do isolamento, né, ela é uma questão que está colocada
né, de forma concreta para o mundo inteiro. Né? Não é um debate que está sendo feito aqui no Brasil, é um debate que está sendo feito no mundo inteiro. Ele tem consequências, né, em relação aos impactos que a doença vai ter, inclusive, né, dentro de cada população. Eu acho que isso o Mel que abordou, né? Eu até tenho aqui alguns números aqui que são bastante assustadores, né? Que na verdade deriva de um estudo que o Imperial College de Londres lançou agora recentemente. Eles já tinham feito para os Estados Unidos e para o Reino Unido e agora lançaram para o mundo inteiro. Para o Brasil, eles apontam o seguinte: sem medidas de mitigação, isso de acordo com esse estudo, né? A gente sabe que existem vários outros, mas o estudo que eles fizeram dentro da modelagem que eles pegaram a partir, inclusive, da observação do que já está acontecendo nos países aí mundo afora, sem nenhuma medida de mitigação, eles preveem 1.100.000 mortes aqui no país. Então, vejam bem a gravidade a dimensão disso. Nós estamos falando da possibilidade de 1 milhão de mortos. Se a gente tiver um distanciamento social de toda a população, que é essencialmente o que a gente está fazendo agora, a gente tem essa situação do número de mortes cai para 627 mil. Se além do distanciamento social a gente tiver um reforço em relação aos idosos, o que a gente vê é uma queda para 529 mil. Então, assim, um cuidado especial em relação aos idosos. 529 mil mortes. Agora, se nós tivermos uma supressão tardia, que daí é o que o pessoal está chamando dos para-tudo, né, dos lockdowns, se nós tivermos essa situação e ela ocorrer de forma tardia, e basicamente nós já estamos nesse momento no cenário tardio, a previsão de mortes cai para 206 mil, de acordo com esse estudo. Agora, se nós tivermos uma supressão precoce, que basicamente nós já estamos perdendo o timing, a gente teria um cenário de 44 mil mortes. Então, esse é o melhor cenário que o estudo apontou, 44 mil mortes. Eu acho que é fácil de concordar que a gente já está se encaminhando para essa tragédia. Agora, nós estamos hoje numa situação onde aquele pronunciamento do presidente da República faz a gente avançar no sentido de um cenário que com certeza vai resultar em mais de 500 mil de mortes nesse país. Então, assim, é algo grave, é algo bastante sério, não é menor esse debate. E o que a gente observou esse final de semana? Né? Além de ter feito aquele pronunciamento, o presidente vai a campo, vai a público, né? Interagir com as pessoas, inclusive com um discurso absolutamente falacioso, de dizer assim: pois se não trabalharem, vocês vão sobreviver como? E as pessoas não estão olhando para isso. Mas, gente, vamos ser sérios aqui. Não é cada um olhar por si nesse momento. O que a gente precisa nesse momento é de um governo que olhe para a população e que apresente soluções para essa população. Então, algumas medidas, né, que foram colocadas aqui, né, o Mel que falou, por exemplo, na questão do projeto que está tramitando e que espera-se ainda que seja aprovado no Senado e ainda precisa ir para a sanção presidencial, que dá um olhar para a questão dos autônomos, né, dá um olhar para a questão dos autônomos num contexto onde a gente não é só os autônomos, são todos aqueles que estão na economia informal e todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indireta, foram vítimas da reforma trabalhista, das falácias da reforma trabalhista, que hoje não tem sequer uma possibilidade de negociação da sua situação, para aqueles trabalhadores uberizados, inclusive. Então, a gente está num momento em que esse debate está colocado e a gente vê que é o primeiro setor que a gente precisa dar um olhar para socorrer. Então, toda aquela falácia de que não, porque isso vai ser melhor para a economia, agora precisa socorrer esses trabalhadores, inclusive para salvar a economia, mostrando como era falacioso, inclusive, aquele discurso da reforma trabalhista. Então, não é possível que a gente vá ter questionado os dados científicos da necessidade do distanciamento social, da necessidade, inclusive, de uma supressão, né, como foi colocado, como foi definido nesse estudo, que seria
esse para tudo, né, que na verdade já está se encaminhando para ser tardio. A maior parte dos países do mundo já estão reconhecendo a importância disso. Inclusive, mesmo aqui no Brasil, a gente começa a ter movimentações dos estados e dos municípios avançando mais do que o governo federal se propôs a fazer. E qual foi a resposta do governo federal? Foi em tom de deboche, em tom de risada, que esses estados e esses municípios é que vão ter que arcar com a conta dos trabalhadores nesses casos. Então, veja bem, e isso é engraçado. Isso é engraçado. De que forma isso é engraçado? É um debate que éramos para estar buscando soluções e está sendo feito um jogo que não vai nos levar a nada a não ser mortes. A gente precisa desse distanciamento social, a gente precisa desse isolamento que está colocado hoje aí para o Brasil, a gente precisa avançar, na verdade, para evitar que a gente tenha centenas de milhares de mortos aqui no país. E vai chegar próximo a gente, infelizmente. Né? A gente, inclusive, recebeu hoje a notícia do falecimento de um colega do TRT que trabalhava no tribunal. Né? É isso, a gente não tem maiores informações. Nós, inclusive, vamos prestar aí a nossa homenagem a esse colega aí ao final da nossa transmissão. Mas há relatos, né, iniciais de que seria uma morte de Covid-19. Então a gente vê que essa coisa está se aproximando da gente. Né? Um colega jovem de 44 anos. Então eu acho que esse é o momento em que a gente está vivendo agora, nesse momento. A questão do isolamento, ela é fundamental para a saúde e para a vida das pessoas. Esse é o debate que a gente tem que fazer. E é responsabilidade do governo, nesse momento, que a gente busque soluções. Nós temos propostas. Né? A gente fez um amplo debate, por exemplo, na nossa última transmissão com a Maria Lúcia Fatorelli, para discutir o quanto que a suspensão do pagamento dos juros da dívida é uma alternativa viável, inclusive para garantir salários de todos os trabalhadores. Nesse momento, a gente precisa que as pessoas tenham condições de enfrentar essa crise. Atacar os salários, jogar a conta para os trabalhadores é absolutamente a pior alternativa. Então, eu acho que é muito importante a gente reforçar esse debate, né, que a gente defende que a gente possa ter garantido o direito ao isolamento em condições de saúde, garantindo as condições de vida, com direito à renda para absolutamente toda a população hoje no país. Eu acho que isso tem que ser uma pauta muito forte, que a gente precisa olhar e discutir com seriedade. Não é possível que a gente vai dizer que cada um vai ter que buscar a sua própria sobrevivência e que vão morrer alguns, infelizmente. Não são alguns. São centenas de milhares de pessoas que vão morrer. Então, eu acho que em relação a esse debate mais geral, a princípio é isso. Né? A gente vai fazer também agora uma discussão em relação às questões do teletrabalho, mas eu imagino que, né, de repente, a Luciana, o Nel, também vão querer fazer alguns comentários adicionais em relação a essa questão mais geral também. Né? Então a gente vai ter esse espacinho agora aqui. Então eu vou devolver a palavra para a Luciana, né, que vai levar um pouquinho aí das preocupações que o sindicato tem em relação a esse momento, né, do teletrabalho repentino, súbito, né, de praticamente toda a nossa categoria, e aí também para fazer alguma consideração final em relação a esse debate aí mais geral também. Né? Então vai lá, Luciana, com você. Bom, por conta dessa pandemia do coronavírus, todo o judiciário, todos os tribunais estão funcionando de forma remota, funcionando por meio do teletrabalho. Então, de repente, todo o funcionalismo público, todo o judiciário teve que se adaptar a uma realidade que até então era restrita a um pequeno número de servidores que optavam por essa modalidade de trabalho. Então, de repente,
fomos todos colocados em teletrabalho e sem condições, até mesmo sem condições estruturais para realizar o teletrabalho. Então, muita gente não tinha internet em casa, ainda não tem equipamento em casa, não tem computador, não tem um notebook para trabalhar, não tem uma internet que seja capaz de suportar o teletrabalho, usa tão somente a internet do celular. Então, de uma hora para outra, como se não bastasse toda a situação aí que está acontecendo, a gente ainda teve que assimilar mais esse tipo mais um problema, né? Mais um problema, uma dificuldade. Então, o que acontece? Quem está em teletrabalho tem tido dificuldades com equipamentos, com a possibilidade de desenvolver o seu trabalho, porque os seus idosos estão em casa, as crianças estão em casa, uma vez que as escolas estão fechadas, as áreas de lazer dos condomínios estão interditadas, as praças não tem pessoas brincando nas praças, nos parquinhos, então as crianças ficam em casa e todas as mães, todas as trabalhadoras, não só do judiciário, mas todas as trabalhadoras estão tendo dificuldade para cumprir com o teletrabalho. Ademais, há a imposição de metas. A resolução que trata das metas no Poder Judiciário, ela no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mais especificamente, coloca como meta para o teletrabalho 30%. Agora, nesse período de pandemia, em que todos estão sendo obrigados a se adaptar ao teletrabalho, alguns setores estão exigindo metas na ordem de 50%. Estamos vivendo uma situação totalmente atípica do que vínhamos vivendo até então. Então, nesse momento, não é um momento para falar em metas. Nesse momento, é um momento para a gente ser mais solidárias umas com as outras, desenvolver o nosso trabalho como podemos desenvolver, como todos estão fazendo, mas sem que haja imposição de metas. A imposição de metas está fazendo com que a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso pânico, por conta dessa pandemia do coronavírus, seja ainda mais agravada. Porque muitos de nós passam as noites em claro, aproveitando a possibilidade da internet estar funcionando melhor para cumprir as metas do teletrabalho. Durante o dia, os sistemas do processo judicial eletrônico está funcionando precariamente por causa do grande número de acesso. A internet cai, o sistema cai. Nós não estamos dando conta de cumprir essas metas extraordinariamente altas que estão sendo impostas. Então, faz-se necessário que o Poder Judiciário, que as administrações dos órgãos do judiciário, dos tribunais, revejam essa imposição de metas, que analisem de uma forma mais séria, mais responsável, essa situação que nós estamos vivendo. E ainda há, além de tudo isso, as possibilidades de redução de salário. Não bastasse coronavírus, não bastasse o teletrabalho com metas absurdas, ainda nos ameaçam diuturnamente de redução de salário de todos os trabalhadores. Reduz o salário de quem é da iniciativa privada, reduz o salário de quem é do setor público. No entanto, não se ataca o que é extremamente importante e o que de fato acarreta essa grande desordem econômica, essa grande desordem social. O que causa essa desordem social, esse caos social, esse medo de que a elite brasileira, acostumada a um sistema escravocrata, um país que tão
recentemente saiu da escravidão e que continua escravizando todos os seus trabalhadores, eles não querem ter reduzidos os seus lucros. O governo brasileiro precisa encontrar soluções que não sejam soluções paliativas, que não vão resolver o problema como um todo. Reduzir os salários da classe trabalhadora, cortar benefícios, fazer com que os trabalhadores sobrevivam com um salário de 50% do que habitualmente ganham, não vai resolver o problema da economia. O problema se passa pelo não pagamento da dívida pública, fundamentalmente. Mel, que eu passo a palavra para você. Ok. Não tem muito o que falar, não, Luciana. Você já foi direto ao ponto, né? Não, gente, sobre a redução salarial. Eu acho simplesmente um absurdo, né? Isso é medida esdrúxula, porque pelos países aí que estão passando pela crise antes de nós, é exatamente o contrário. Estão preservando os salários, né? Bom, gente, o grande fulcro aí é o que a Luciana falou, tá? É o mercado financeiro, são os rentistas, enfim, né? E aquele monte de empresa que tem subsídio, tem incentivos fiscais, vai por aí afora. É engraçado, vocês perceberam que eu tenho mais de 18 anos, dá para perceber que eu tenho mais de 18, né? Eu lembro quando eu era moleque, né? Foi em pleno regime militar, os salários super achatados, e o que a gente aprendia nos bancos das escolas, né? É que o salário não podia aumentar porque o trabalhador ia usar o salário para comprar mais carne, mais feijão, mais café, ou seja, ia consumir tudo. E se o dinheiro fosse para o empresário, ele ia comprar mais máquina, aumentar as fábricas, etc. Tal, né? E que era preciso crescer o bolo para dividir o bolo com os trabalhadores. Gente, dá vontade de falar uns palavrões, não vou falar por respeito à audiência, né? O bolo cresceu monumentalmente. Cadê a nossa repartição? Nada, né? Então, o modelo é o mesmo, sempre concentrador de renda. Você pega aí 1% dos mais ricos, né? Ganha mais que metade da população do Brasil inteiro, né? É simplesmente um absurdo. Pois bem, eu acho que a gente tem que começar tirando dos bancos, né? Tirando dos bancos. Porque, veja, gente, o dinheiro que vai para os bancos, vai para os rentistas, especuladores, ele não vai para a produção, ele não vai para o pequeno empresário, ele vai para o mercado financeiro. Então o governo tem que ter medidas, e tem, claro, né, só querer, vontade política, não ceder à pressão aí do capital, de incentivar as pequenas, as médias, as microempresas e até as grandes, né, para gerar emprego, para dar produção, etc. Né? Porque para o mercado financeiro a gente já sabe do que vai dar, especulação. Gente, o estouro da Bolsa de Nova York em 2008 e no mundo inteiro explica isso. Né? Acho que a gente é tudo adulto, não precisa ficar repetindo. Né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu até falei isso no meu último áudio, né? O lucro dos bancos, dos principais bancos do Brasil em 2018, foi de 82 bilhões e meio de reais. 2018. 2019 foi de 108 bilhões, 30% a mais. Vocês estão percebendo para onde vai o dinheiro? Tem de onde tirar. O agronegócio, na malfadada reforma da Previdência lá do Bolsonaro, isentou o agronegócio, vocês devem ter acompanhado, né? O agronegócio não paga lá a Previdência, né? Eles, com isso, estariam economizando, segundo estava nos jornais, né, 80 bilhões por ano. Gente, 80 bilhões por ano, 800 bilhões em 10 anos. Ué, esse povo não pode contribuir um pouco com essa crise nesse momento? Então a gente vai fazendo exercícios, ver que tem sim de onde tirar. E outra, não dá para querer pôr todo mundo para trabalhar como se fosse uma gripezinha, um resfriadozinho. Gente, olha, presta bem atenção. A gripe espanhola também foi menosprezada no Brasil. Em 2018, nós perdemos simplesmente um presidente da República, Rodrigues Alves. Quem leu um pouco sobre a história vai lembrar disso. Foi menosprezado. Sabe quantas pessoas morreram no mundo inteiro? Mais de 50 milhões. 500 milhões de infectados. E é o risco que a gente corre hoje, entendeu? Então a gente não pode vacilar, tem que exigir do governo, sim, atitudes. E eu digo mais, né? Vamos esquecer o coronavírus, mas vamos falar de
de outras coisas, mas que tem a ver. Saneamento básico. Gente, pelo amor de Deus, tem doença que a gente pensava que estava erradicada no Brasil, que voltou, sarampo, por exemplo. Surto de dengue, né? Pelo mundo já está aparecendo peste bubônica de novo. Então, saneamento básico é extremamente importante, eu queria lembrar isso. Para não estender muito, né, que a gente quer falar demais, né, porque dá uma compulsão de falar, né, mas sobre o teletrabalho. Tá? Eu tenho reclamações de um monte de servidor do Brasil inteiro, né? Vou resumir em duas aqui. Primeiro, que boa parte dos servidores, como foi uma coisa que não foi planejada, foi forçada, tiveram que fazer investimentos. Uns não tinham computador, outros tinham, mas não tinha a configuração adequada, ou a internet não era boa, né? Isso, primeira coisa, que a gente espera que, na verdade, o tribunal deveria pensar em subsidiar os servidores quanto a esses gastos. Outra coisa é sobre as metas. Lu, você falou das metas aí, eu fico tão irritado quando se fala das metas. Gente, claro que nós, servidores do Judiciário e do Ministério Público, nós temos total compreensão e preocupação com o jurisdicionado. Temos sim, tá? Só que cada coisa a seu tempo, né? Então, eu tenho uma denúncia aqui, tá, de um departamento que a pessoa passou por mim o seguinte: antes do teletrabalho por causa do coronavírus, a meta no setor era 38 processos por dia. Por dia. Sabe quanto está sendo agora, Luciana? 50 processos por dia. Porque eles estão achando que teletrabalho, a vida é mais tranquila, a pessoa não vai se transportar, etc. Eles esqueceram que as pessoas têm filhos em idade escolar, que a internet está uma porcaria, porque as operadoras exploram a gente adoidado, eles ficam na base da estatística, só que a estatística das operadoras não está funcionando, que agora a demanda está altíssima por causa do teletrabalho e as pessoas têm mais tempo de interagir na rede social, né? Então está o caos. Eu tenho relato de vários servidores que, por conta da internet lenta e da meta que foi superestimada, né, como eu citei agora, estão trabalhando de sábado e domingo para cumprir a meta. Isso é um absurdo. Estão desconsiderando as condições humanas e de saúde dos servidores. Gente, todos nós aqui temos um acúmulo muito grande, dá para falar aqui horas seguidas. Vou parar por aqui por respeito à audiência. Grande abraço a todos e muito obrigado aí por prestigiarem a gente. Obrigado. Nós é que agradecemos aí, Melk. Não, de fato, essa questão do teletrabalho, eu acho que é isso, tanto a Lu quanto o Melk tocaram em pontos que a gente, na verdade, já vem debatendo. Porque é isso, né? Não é possível que os servidores vão ter que eles arcar com custos de infraestrutura que são né, os instrumentos para o seu trabalho. E ainda como contrapartida, né, é colocado um debate da redução salarial dos servidores públicos. Olha que absurdo e que momento de ameaça de direito realmente que a gente vive hoje aqui na nossa sociedade. A questão das metas, ela é um absoluto contrassenso, né? Porque é isso, a gente não é possível que a gente vá ter agora uma imposição de produtividade num ambiente da mais absoluta anormalidade que o mundo inteiro vive. É a gente querer fazer de conta que nada está acontecendo. Não é possível que isso seja uma solução. E também não é possível que as administrações dos tribunais vão querer aproveitar este momento para zerar estoques de processos, né, de coisas que muitas vezes estão aí, que existem há anos, que entende? Não é o que é o essencial para o funcionamento da justiça. Né? Porque, na verdade, é isso. Existe uma preocupação de que existe realmente uma série de tarefas que vão precisar ser desempenhadas, inclusive, né, já se começa a se colocar um debate, inclusive, de como que as ferramentas remotas, etc., vão poder contribuir nesse processo. Agora, não é possível que essa lógica seja colocada para fazer avançar, né, zerar estoques, ou seja, nós estamos enfrentando um problema e ao invés da gente enfrentar o problema mundial, nós vamos aqui colocar os servidores em teletrabalho para resolver um problema histórico das justiças. Né? Então não é possível que
que seja essa a lógica a ser adotada. E o debate da infraestrutura, ele, de forma alguma, ele é secundário. Né? O que nós vamos observar nesse período? Nós vamos observar uma queda de custos de funcionamento das administrações que vai ser muito grande. Mas para onde vai esse custo? Ele vai para o bolso do servidor. Ele vai para o bolso do servidor, porque o servidor está usando a sua energia elétrica em casa, o servidor vai estar usando a sua internet. Em alguns casos, a gente tem diversos relatos, né, de servidores, inclusive, que buscam soluções diferentes daqueles que tinham para si mesmos. Então, né, a Lu colocou muito bem, tinha servidor que trabalhava com a internet 4G do seu celular, agora não dá mais, aí precisa ter um serviço de internet banda larga em casa, aí já vai, né, abraçar essa despesa adicional. Então, não é possível que a gente aceite uma lógica que vai avançar sobre a gente, e que se a gente, inclusive, não denunciar agora, nesse momento de crise, o que vai ser, inclusive, num momento de calmaria. As administrações elas vão vir para cima dos servidores, jogando para eles essa responsabilidade de custos, que, na verdade, são responsabilidades da administração. Então, a gente tem que estar muito atento. Nesse sentido, a gente, uma vez mais, enfatiza, a gente coloca aí o Sintrajude à disposição. Eu acho que sempre é bom lembrar de que nós estamos com o nosso expediente presencial suspenso no Sintrajude, né, por questões óbvias, mas o nosso atendimento pelos canais eletrônicos, ele segue funcionando. Né? Então, a gente enfatiza aí para que o pessoal traga todas as questões, traga todos os problemas. Nós precisamos enfrentar cada um deles, porque não é possível que a gente vá cedendo a essa lógica que vai transferindo para os servidores, inclusive, em especial, num momento desses, como o que a sociedade está enfrentando, que vai transferindo para os servidores responsabilidades que são da administração, toda a questão de infraestrutura, etc. Outra coisa que a gente também observa é o seguinte: a gente está tendo um número muito grande de servidores acessando os sistemas dos tribunais de forma externa. Essa é uma estrutura de acesso que é diferente daquela da rede interna. Então, o que a gente vê na verdade, os servidores vão tentar trabalhar e o sistema está lento. Aí, o que a gente vê é servidores deixando para trabalhar de madrugada, né, que é quando os sistemas funcionam porque as outras pessoas estão dormindo. Então, assim, a gente está passando por situações que são graves, né, tanto para a saúde física, né, das pessoas que muitas vezes estão trabalhando sem a devida ergonomia, etc., em casa, quanto para a saúde mental das pessoas, né? Porque essa rotina, onde você não conhece mais os limites do que é a sua vida pessoal e do que é o trabalho remoto, ela é extremamente prejudicial para a saúde mental dos trabalhadores. E a gente precisa tratar, e a gente precisa entender que nós não estamos vivendo tempos normais. Não é o momento de se querer zerar estoques de processos, não é esse, o momento não é esse. O momento é de se garantir o funcionamento de todas as questões emergenciais e urgentes. A gente tem que lembrar que os prazos estão suspensos exatamente por isso. Então, nós não estamos vivendo uma situação de normalidade e não podemos fingir que estamos vivendo uma situação de normalidade. Nem para enfrentar essa realidade, né, de um governo absolutamente confuso, que tem ministros dizendo que precisamos do distanciamento social e tem o presidente dizendo que não precisa, que é só gripezinha e resfriadinho. E também não podemos né, ter essa dificuldade em compreender que nesse momento o trabalho ele vai estar comprometido e faz parte do processo que o mundo está tendo para enfrentar essa grave crise que a gente está tendo da pandemia de Covid-19, né, causada pelo novo coronavírus. Eu acho que, assim, do ponto de vista do que eu queria né, adicionar aí as considerações que a Lu e o Mel que já fizeram, seria basicamente isso, né? Eu acho que, mais uma vez, a gente precisa enfatizar que a gente precisa repudiar toda e qualquer medida que, nesse momento, venha
a atacar direitos dos trabalhadores ou mesmo não preservá-los, né? Porque nesse momento a gente precisa fazer a discussão de preservar os direitos, de preservar os salários e de preservar a renda de toda a população, de todos os trabalhadores. Aí, nesse sentido, a gente lembra que a gente tem lá no site do Sintrajude, www.sintrajude.org, nós temos lá a cartinha para os parlamentares, cobrando responsabilidade em relação a esse momento, cobrando que sejam adotadas todas as medidas que são as necessárias, as recomendadas, né, pela ciência, para que a gente possa fazer o enfrentamento com preservação e garantia do direito à saúde e à vida. E isso se passa também pelo direito aos salários. Então, eu acho que esse é o debate que a gente queria trazer aqui hoje. E aí a gente vai encerrar com alguns informes, né? Dependente de uma parte, claro, por favor, Fabiano. Eu só queria acrescentar uma coisa que é o seguinte, que me ocorreu agora. Não é que ocorreu, que na fala que a gente acaba esquecendo de falar, né? Mas que casa com o que você está dizendo aí. É sobre a redução do salário, né? Vou ser simples, né? Como e para quem que os empresários vão vender os seus produtos, seus serviços? Se os servidores e os trabalhadores da iniciativa privada estão ou sem salário ou com salário reduzido pela metade. Vai vender para quem? Que recuperação da economia é essa? Outra coisa que eu queria fazer observação é sobre as carreatas que eu vi por alguns cantos do Brasil aí. Teve em Jundiaí, teve em Umuarama, no Paraná, teve em Curitiba, Maringá, teve em Santa Catarina, sim. Alguns que eu vi, né? É claro que eu respeito as manifestações e cada um tem seus motivos, mas veja, é só perceber o cenário, né? As pessoas fazem carreatas, tá? Em carrões, ar-condicionado, suas famílias ali, entendeu? Filas imensas de carro, exigindo que os trabalhadores voltem ao trabalho. Os trabalhadores vão voltar ao trabalho de que forma? No busão lotado, trem lotado, metrô lotado. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos pôr a mão na consciência, são realidades completamente distintas. Era isso, basicamente. E lembrar, né, gente, que se a concentração de renda no Brasil é tão alta, está na hora de dar uma desconcentrada, né? Nem seja por um pequeno período, mas não adianta você ter o topo da pirâmide, né? Pau a pau com qualquer rico do mundo, mas qualquer pessoa, depois que tiver alguma coisinha, tem que andar trancafiado, carro blindado, grade nas portas, na janela, porque a esmagadora maioria da população está faminta, né? Eu vejo aqui onde eu moro, aqui em São Paulo, é comum você ver pelas ruas gente dormindo nas calçadas, gente passando fome. Pô, gente, é uma vergonha. Eu estou falando da maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Agora, imagina como é que não está para aí fora. Então, esse modelo que nós estamos vendo aí, a gente tem que discutir, tem que resolver, porque muitos aí defendem o neoliberalismo, né? Ah, tem que ser liberal. Ah, tá bom, vamos supor em tese que nós aqui concordemos com o liberalismo. Mas vocês perceberam, tá? E quem pensa diferente é comunista. Olha que estupidez, é comunista, né? Vocês perceberam uma coisa? Toda vez que tem uma crise, o governo recorre às empresas e os bancos. Estou mentindo? É na porta do governo que os empresários batem, os banqueiros batem. Foi em todas as crises, 2008, 2009, vai ser agora, entendeu? Então, tá, passou da hora de fazer auditoria da dívida pública, né? Começar a distribuir melhor a renda, cuidar do saneamento básico, vacinação em massa, geração de empregos, porque do jeito que está, concentrando renda o tempo todo, haja visto o lucro dos bancos que eu falei para vocês agora há pouco. Tá? Aqui vai de mal a pior. Nós temos que repensar tudo isso. Bom, gente, desculpa se eu me alonguei. Obrigado. Perfeito, Melqui. Bem oportunas aí essas colocações. Fabiano. Vamos lá, Lu. Eu gostaria de pontuar duas coisas, muito rapidamente. Só retomando uma fala do presidente esses dias, no discurso, ele falou que o brasileiro pula esgoto e não acontece nada. Isso é uma clara demonstração de que o nosso presidente tem um total desconhecimento da realidade do país que ele deveria conduzir, que ele deveria dirigir.
cerca de 48% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, vive em condições desumanas. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, quais as inúmeras doenças que são trazidas à baila por conta dessa falta de saneamento básico? Diarreia, o cólera, que num passado bem recente, há poucos anos, nós tivemos uma epidemia seríssima de cólera no Brasil, acho que todos aqui se lembram, leishmaniose, esquistossomose, leptospirose, uma série de problemas decorrentes da falta de saneamento básico. Sim, nesse momento, as pessoas que estão sendo vitimadas pelo coronavírus são pessoas, pelo menos o que tem sido noticiado, pessoas que têm tido acesso aos hospitais particulares, ainda tem sido garantido a elas leitos em hospitais. Quando essa doença chegar às comunidades que não têm hospital perto, muita gente na população brasileira hoje sofre com uma doença que é um absurdo ainda existir: a tuberculose. Muita gente nesse país é vitimado pela tuberculose. Então, muita gente, inclusive, tem tuberculose sem saber, se torna um alvo para o coronavírus. É um alvo muito fácil. E com relação ao teletrabalho, uma última coisa. As pessoas que não têm a possibilidade de passar esse período desenvolvendo as suas atividades em teletrabalho, o que elas têm que fazer? Elas estão sendo obrigadas, a palavra é essa, estão sendo obrigadas a tirarem férias para evitar que, após esse período de confinamento, elas precisem pagar um grande número de horas, que elas precisam compensar um grande número de horas. Então, muitos dos nossos colegas, muitos dos trabalhadores e trabalhadoras do judiciário têm se deparado com essa situação, ou porque a tarefa não permite o teletrabalho, ou porque suas condições não permitem que eles atuem em teletrabalho. Então, como uma alternativa à redução do número de horas a serem compensadas posteriormente, elas se veem obrigadas a entrar em férias, tá? Eram essas duas colocações que eu gostaria de fazer. Obrigada. Perfeito, Lu. Muito bem colocado. Olha só, deixa eu só colocar aqui, teve algumas observações, algumas contribuições aí até que o pessoal mandou durante a nossa transmissão. A Raquel, ela apontou a importância de testar todos e colocar todos os laboratórios que tenham condições de produzir a serviço do Estado nesse momento. E esse é um debate importantíssimo, que a gente vai ter que cada vez mais se aprofundar, porque não é possível que a gente tenha estrutura que nesse momento, inclusive, vai ficar ociosa e que não esteja a serviço do enfrentamento dessa crise grave. Então é uma observação muito importante aí que a Raquel trouxe. Nós temos uma colega também aqui denunciando que não está em teletrabalho porque não tem notebook e vai ter que pagar todas as horas. Exatamente essa situação que a Luciana colocou. Então, assim, não é possível que a gente vá ter uma situação de colegas que não tendo a infraestrutura, não recebendo essa infraestrutura do tribunal, vão ter que estar compensando horas em que não estão trabalhando. Não tem absolutamente nenhum sentido, né? Não tem sentido nenhum, e a gente inclusive orienta que essa colega entre em contato com o nosso jurídico para que a gente possa acompanhar esse caso em todas as suas etapas aí, para ver todos os desdobramentos de como é que a gente enfrenta essa situação, porque não tem absolutamente nenhuma razoabilidade que a pessoa vai ter que compensar isso depois. A gente sabe, inclusive, que essa previsão está colocada num ato lá do TRF,
Mas a gente tem que enfrentar essa questão, até porque, inclusive, esse mesmo ato, ele também colocava algumas questões, inclusive da possibilidade, a alternativa da pessoa ir presencialmente, né, como alternativa para não compensar. Eu acho que esse debate está superado, né, então a gente precisa, inclusive, enfrentar essa questão. Vamos encerrando aqui, que na verdade a gente já está com mais de 1 hora aí de transmissão, lembrando o seguinte: quem ainda não recebe os nossos comunicados, adiciona o nosso WhatsApp. A gente vai colocar aí nos comentários, é o DDD 11 99128 5217. Adiciona o contato e manda um oi, que é para que a gente possa incluir nas nossas listas de transmissão, e daí você, tendo o contato, você recebe as mensagens que a gente for estar enviando, principalmente nesse período, né, para que receba todas as notificações de quando a gente vai ter alguma transmissão, quando a gente vai ter alguma atividade. É muito importante se manter atualizado aí pelo sindicato. Então, não deixe de adicionar aí o nosso WhatsApp. Como eu falei, o sindicato ele está em regime de um atendimento de plantão, né? Ou seja, o atendimento todo que está sendo prestado pelo sindicato está sendo feito de forma remota, não temos nesse momento um expediente presencial. Então, o telefone do nosso plantão, também vamos colocar aí nos comentários, é o DDD 11 98933 6276, tá? DDD 11 98933 6276. E lembrar também aqui que nós vamos ter uma próxima live na quinta-feira. Na quinta-feira vai ser às 11 horas da manhã. A gente tem trabalhado com horários alternados, aí, inclusive para ter um maior alcance. Algumas pessoas que às vezes têm dificuldade de acompanhar num horário, às vezes têm mais facilidade no outro. Mas é importante lembrar que todas as nossas transmissões ficam disponíveis para você assistir em outro momento, se você não conseguir acompanhar ao vivo. Na nossa transmissão de quinta-feira, a gente vai contar com a presença do Washington Lima, que é o economista, presta assessoria para o Sintrajude, e ele vai fazer um debate, inclusive, do ponto de vista orçamentário, né, dando um olhar para as questões do orçamento, da capacidade, né, que nós temos de enfrentamento a essa crise da Covid-19, dando um olhar justamente às alternativas, em especial em relação à questão do corte de salários, né, de todos os trabalhadores. É uma pauta que a gente é radicalmente contra nesse momento. A gente entende que ela só faz aprofundar a gravidade da crise que a gente está enfrentando. Por fim, aqui tem um comentário aqui, o seu Vanderlei, ele está informando a gente que o telão da favela está assistindo e ouvindo a Lu. Tá? Então, acho que é bem importante deixar aí esse registro, porque é isso, a gente precisa fazer, né, esse debate, né, com toda a população. É claro, o Sintrajude ele é um sindicato que ele representa os servidores do Judiciário Federal, mas a gente sabe que os servidores do Judiciário Federal não vão conseguir enfrentar sozinhos essa crise que a gente está enfrentando agora. Essa é uma tarefa que está colocada para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, toda a classe trabalhadora tem que estar unido. Então a gente agradece quem não é da nossa categoria e está acompanhando aí o nosso debate. A gente convida sempre a acompanhar, a interagir, a mandar suas preocupações. A gente vai também sempre procurar ampliar ao máximo esse debate, porque a gente entende que essa é uma questão que tem que ser enfrentada de forma ampla por toda a sociedade. Né? Então eu acho que por hoje é isso. Né? A gente quer agradecer muito a todas e todos que acompanharam aí a nossa transmissão. Queremos deixar um agradecimento especial ao Melk, né, por tirar um tempo aí, né, para conseguir vir aqui contribuir com esse debate. Né? É sempre bom a gente conseguir ouvir o Melk, ver as contribuições que vêm a partir de todo um histórico de luta. Né? Então, eu acho que é isso, gente. Deixo aí, então, para a Lu e para o Melk aí também darem tchau aí para o pessoal.
e eu acho que esse seria o nosso objetivo aí de hoje. Então eu me despeço, Lu, Melk. Bom, eu agradeço a companhia de todas e de todos. Agradeço ao seu Vanderlei, né, que tem sempre acompanhado todas as nossas lives, todo mundo que tem sempre acompanhado também as nossas lives da categoria e de fora da categoria, porque, assim, nós vivemos um momento que precisamos falar para além da nossa categoria. Nós estamos falando da defesa de direitos de toda uma população, e não de um setor da população. É um momento de todos estarmos na defesa uns dos outros. O que o governo tenta é nos jogar uns contra os outros. Então, mais uma vez, obrigada, agradeço. Acompanhem o Sintrajude, www.sintrajude.org.br. Nos acompanhem nas redes sociais. Vocês podem encaminhar e-mails para nós, podem encaminhar os e-mails diretamente para os diretores, para a nossa secretaria. O importante é que vocês participem da sua entidade, que vocês estejam lá, que vocês reconheçam a entidade da qual vocês fazem parte e que é a entidade que efetivamente os representa. Os juízes, os magistrados, os procuradores e os defensores, todos eles são muito organizados em seu órgão de representação. Então, nós, trabalhadoras e trabalhadores, também temos que fazer parte do nosso órgão de representação. Temos que estar presentes dentro do nosso órgão de representação, que é o sindicato. Tá bom? Muito obrigada. Até uma próxima live. Boa noite a todas e todos. Pessoal, obrigado pela audiência. Queria colocar duas palavrinhas aqui. Primeiro, sobre o que a Raquel propôs, dos laboratórios fazer o que o governo precisa nesse momento, né? Lembrar que o Trump exigiu isso lá nos Estados Unidos, né? Eu vi uma reportagem de uma empresa que ele mandou parar a produção, não sei se é a indústria automobilística, eu não lembro o que é, mas parou a produção para produzir respiradores, que afinal de contas é uma situação de guerra, né? Bom, pessoal, para quem não é da categoria, eu tenho uma palavrinha que é o seguinte: o Sintrajude representa o servidor judiciário, nós estamos muito integrados ao Ministério Público também, que a nossa federação representa Judiciário e Ministério Público em nível nacional, né? Mas nós temos perfeita noção de que nós estamos inseridos numa sociedade injusta, onde há alta concentração de renda, onde o pobre é tratado à revelia, tá? O pobre não tem ouvido, e aí vai em cima do que a Luciana acabou de falar. Tá? Os ricos são poucos, então para eles se organizarem é mais fácil. Eles querem aumentar a taxa de juros, eles querem aumentar o preço dos produtos de forma direta, dos carros. É meia dúzia de empresário ali que representa todo mundo, se reúne num jantar bacana, vinho da melhor qualidade, uísque, a partir da manhã o preço é esse, tal. Nós, trabalhadores, não, nós somos milhões. É difícil de organizar. Por isso que a importância da sindicalização, é importante você se organizar em sociedade de amigos de bairro, que eu suponho que seja o caso do seu Vanderlei, não é isso, Luciana? Deve ser isso, né? Comunidades organizadas para reivindicar. Porque eu digo para vocês, naquele Congresso Nacional, pobre, trabalhador, não tem vez. Eu tenho muita experiência lá, tá? Ali, se o trabalhador chega a reivindicar alguma coisa, os parlamentares dão as costas, na maioria das vezes. Agora, chega um grande empresário lá, que tem bilhões de investimento, ele é paparicado. Vocês não têm noção, puxa um saco, entendeu? Bom, gente, por último, lembrar vocês, quem que gera riqueza? Não estão desesperados aí fazendo carreata para todo mundo voltar a trabalhar? Então, eu pergunto para vocês, quem que gera riqueza? É só isso. Beijão para todos, com Deus, até o próximo áudio, se Deus quiser. Próximo áudio. Obrigado, Lu. Boa noite, então, a todas e todos, e até a nossa próxima transmissão aí.